Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com a Fortex, representando o Brigante Advogados. Vamos fazer hoje, então, a nossa live, o nosso comentário sobre a tributação da renda mediante os ativos localizados no exterior, de acordo com a Lei 14.754. Eu sou a Samantha, aqui comigo está a Bruna, o Gustavo, junto com o Wagner Quito. Nós todos aqui integrantes do Brigante Advogados e sendo um escritório, falando um pouquinho de nós, sendo um escritório com um viés empresarial, com as áreas de societário, as áreas de tributário, de civil, trabalhista, temos também a área do family office, de planejamento patrimonial e sucessório, e que com essa demanda dos aumentos de investimentos no exterior, junto com a mudança da lei, surgiu então entre nós essa discussão tão relevante para as declarações e os ajustes para a Receita Federal com relação aos ativos no exterior. Nós aqui do Brigante estamos localizados em São Paulo, temos uma sede em Bilbao, temos 13 anos aí de casa, somos jovens, mas já num período de amadurecimento. Estamos aqui junto com o Wagner Quito, um parceiro nosso do escritório. A gente tem bastante trabalho, bastante frente em conjunto. E vamos nessa tarde agora fazer esses comentários da lei e os ajustes necessários com relação às declarações. A Bruna e o Gustavo, também aqui da área tributária do escritório, o Gustavo, sócio da área tributária, a Bruna, especialista também em declaração de ativos no exterior. E vamos assim, então, iniciando a nossa live dessa tarde. Ótimo. Obrigado pela apresentação. Só alguns comentários breves, para não ficar, para todo mundo que está aqui ter um pouquinho mais de horizonte, mas a gente vai ter uma sessão no final para dúvidas, tá? Então a gente dividiu essa apresentação entre o pessoal do Brigante trazendo mais um conceitual. Lá no final a gente fala mais sobre a prática do IR e vocês podem ficar à vontade, tem aqui no Zoom, na barra inferior, a parte de perguntas e respostas, né? Então mandem ali as perguntas, a gente vai respondendo conforme for adequado durante a apresentação, mas a ideia é que a gente separe ali algumas dúvidas mesmo para o final, e até para não interromper o fluxo aí da nossa conversa aqui, tá? Mas obrigado aí, pessoal do Brigante, acho que vai ser uma live bem legal aqui, trazendo bastante conteúdo para quem está aqui nos assistindo. Maravilha, obrigado você, Wagner, pela oportunidade. Como a Samantha comentou, a gente está preocupado, e o motivo desse evento ser realizado é exatamente para focar um pouco mais para as declarações do imposto de renda das pessoas físicas. A gente está vivendo aí no meio do prazo de entregas dessas declarações, então é muito importante que a gente debata o tema, porque no fundo há uma nova legislação para quem tem investimento fora do Brasil. E esta é a primeira declaração que as pessoas físicas farão à luz dessa nova legislação. É uma lei de 2023 que começou em 2024 de forma facultativa e agora em 25 ela se torna obrigatória. No próximo slide, Wagner, a gente trata aqui da agenda de temas. O Wagner já conceituou aqui a metodologia que a gente propõe para a apresentação, que é uma explicação um pouco mais conceitual nesse início, e na parte final, uma exposição mais exemplificativa do que a gente tem se deparado, sem prejuízo de nessa parte, primeira parte conceitual, a gente debater, e trazer alguns exemplos que a gente tem percebido aqui no escritório, tá? A dinâmica que a gente propõe aqui, então, eu vou abordar um pouco da Lei 14.754 de 2023, entender um pouco sobre ela, explicar o conceito de aplicações financeiras à luz dessa nova legislação. A Bruna, que a Samantha fez a apresentação, vai tratar do tema das entidades controladas, dos trusts, da declaração do ajuste anual, e aí a gente parte para a exposição, para a parte da exposição que tem um viés
mais prático do dia a dia, do que a gente tem percebido aí de situações e que o Wagner vai encabeçar aí essa exposição. Então, o primeiro ponto que a gente traz é o que que a lei 14.754 ela traz, né? A gente tem um slide que trata desse tema. Obrigado, Wagner. Então, a lei inicialmente, quando concebida, antes até da aprovação, ela tinha como viés tratar só de investimentos offshore. Mas no processo legislativo, que se debateu muito a necessidade de alguns ajustes nesse projeto de lei, incorporou-se um tema que era tratado em medida, provisória e que alterava a tributação dos fundos, né? Então, houve a incorporação desse assunto na legislação que hoje está aqui. Ela não é mais uma legislação como se imaginou só de offshore, ela tem também a forma de tributação dos fundos. E ela altera pontos importantes que a gente precisa debater, né? A forma de apuração e de declaração da renda de investimentos feitos no exterior, né? A gente vai explorar aqui essas principais alterações, debatê-las. E aqui dos três temas que a gente tem, né? O primeiro ponto aqui é o tema da tributação dos fundos. A principal alteração que a gente entende é, de fato, a criação desse come-cotas nos fundos de investimento. Mas o foco principal aqui está no segundo e no terceiro item, que é a tributação de trust no exterior, né? É a primeira regulamentação brasileira sobre o tema. A Bruna vai explorar isso com detalhe, mas eu acho que vale aqui a reflexão de que haviam-se dúvidas e inseguranças jurídicas com relação ao instituto jurídico que existia no Brasil, e a legislação vem sim para trazer uma luz, um caminho, uma diretriz para se seguir, e isso é muito importante porque leva o Brasil a um patamar muito semelhante a alguns países que frequentam ali a OCDE, países desenvolvidos de primeiro mundo, que tem uma preocupação clara na legislação sobre a renda. Então, o Brasil passa a ter a primeira regulamentação da estrutura da tributação dos trusts e também, como eu já comentei, a gente vai abordar aqui, que é outro viés da legislação, da tributação da renda oferida lá no exterior da pessoa física aqui, do residente no Brasil, né? Em especial, o conceito de aplicações financeiras e o conceito de entidades controladas. Bom, aplicações financeiras. Então, aqui a legislação ela traz um novo conceito com relação a esse tema, né? A legislação descreve, e aqui a gente destaca, que são os investimentos feitos diretamente pela pessoa física residente no país, sem nenhuma intermediação, né? Então, a pessoa física residente no Brasil diretamente é detentora desses investimentos no exterior. Para exemplificar, o que que a gente comenta aqui como exemplo desse conceito de aplicação financeira são os depósitos, né? Aplicações de fundo, criptomoedas, todas essas possibilidades que se enquadram nesse conceito é, de aplicação financeira. E aqui é importante destacar e trazer à tona uma novidade da legislação, né? Agora, então, a partir dessa legislação em vigor, né, que passa a ser obrigatória para esse exercício de entrega, agora que a gente está nesse exercício de 2025, voltando para o ano calendário do ano passado, a variação cambial aqui ela passa a ser incluída na base de cálculo do imposto de renda. Então, apurou-se diferença entre a base cambial na aquisição e a base cambial na liquidação, por exemplo, houve um acréscimo positivo aqui, muito provavelmente não, fatalmente deverá incorporar de cálculo do imposto de renda. Então, essa é uma observação bem interessante que a gente traz, muito importante, mas aqui deixar claro qual é o conceito. A gente faz até a preocupação aqui de transcrever o texto legal, mas a preocupação de fato é entender esse conceito de aplicação financeira. Então, aqui, repetindo o que eu comentei, né? Os investimentos lá fora, diretamente pela pessoa física residente no país. E a gente traz um quadro comparativo para a gente entender como era o cenário antes da legislação, e como é o cenário
a partir da legislação, né? Então, aqui pontos interessantes que trazem um pouco da linha do que eu comentei do trust, que é a segurança jurídica, né? Então, na primeira linha de quadro comparativo, veja, né? Existiam diversas situações e não era incomum, pelo contrário, era muito comum os clientes chegarem aqui no escritório e pedir ajuda para identificar qual era a regra que se aplicava, qual era a alíquota que se aplicava ao evento praticado por eles, né? Eu tinha uma tabela progressiva que ia até 27,5%, ganho de capital de 15 a 22,5%, 15 dos juros. Então, tinha sim uma insegurança jurídica muito grande por parte dos nossos clientes aqui do escritório, e isso com a legislação muda, né? Hoje, a legislação impõe uma alíquota de 15% sobre os rendimentos e ganhos. Então, a clareza aqui, ela é tremenda. De fato, ela muda esse cenário para aportar maior segurança na relação do contribuinte com relação ao investidor que tem dinheiro, investimento lá fora. Então, isso é um ganho, isso é um alinhamento com os países mais desenvolvidos e que, de fato, traz uma diretriz muito importante, né? Um outro ponto e um outro ganho que no comparativo a gente tem aqui é a clareza na forma de tributação, né? É uma alíquota fixa, claramente aplicada sobre o rendimento e o ganho. Além disso, né, como que era o recolhimento e como funcionava um pouco da sistemática anterior, né? Esse recolhimento ele era no mês seguinte ao recebimento, por exemplo, por meio do carnê-leão, né? E agora o recolhimento ele passa a ser anual, é, e por meio da emissão do DARF na declaração do ajuste anual da pessoa física. Então, a facilidade do recolhimento, ele ser uma vez no ano, mediante uma só emissão de um documento fiscal, também de fato contribui para a fluidez desse investimento e para a clareza e facilidade do contribuinte detentor de riqueza lá fora, né? Dois pontos que se permanecem aqui, que a gente também traz no comparativo, né? A possibilidade de dedução do IR do recolhimento feito no exterior e a isenção do IR sobre o ganho de capital de depósitos mantidos em conta não remunerada, aquele valor que o sujeito tem lá fora e que não é uma conta que gera riqueza, né? Ela é não remunerada. Com relação à compensação de perdas no exterior, né? Antes a gente tinha a impossibilidade dessa compensação e agora a gente passa a ter a possibilidade de compensação entre perdas e ganhos no exercício, né? E as isenções que existiam anteriormente, que era, por exemplo, o primeiro ganho de capital na condição de não residente, isso passa a não existir mais e fica revogado. O que a gente percebe diante desse cenário, e aqui eu quero trazer uma sensibilidade do tema com relação ao que a gente tem enfrentado aqui no escritório, né? Há uma tendência, em razão do conceito de aplicações financeiras que a gente tratou no slide anterior, e desse quadro comparativo agora, é um movimento, pelo menos um questionamento por parte dos clientes, né, é, de buscar algum estudo, um entendimento do investimento ser feito diretamente pela pessoa e sem a estrutura de uma offshore, por exemplo. Então, é óbvio que cada caso é um caso, cada situação requer a sua sensibilidade necessária, cada pessoa tem um objetivo de vida, um objetivo familiar de proteção. Mas é de fato um movimento interessante que a gente notou dos últimos tempos para cá, desse questionamento. Poxa, mas então eu vou ter um investimento direto sem offshore. E se de fato a gente entende que faz sentido do ponto de vista tributário, eu acho que é um caminho, sim. É, Mas, de novo, né, cada caso é um caso. Uma situação curiosa que aconteceu com a gente no começo desse ano, um cliente que tem ativos no exterior, ele veio nos questionar e a gente passou a desenvolver e estudar a possibilidade de tokenização desses ativos, né? Os ativos dele no exterior. Então a gente falou, puxa, mas há uma possibilidade de tokenização desses ativos. E por que isso, né? Porque a legislação trata desses ativos virtuais como aplicações financeiras.
Então, ele tem um impacto só quando ele tiver a disponibilidade desses bens. Então, são situações que a gente tem se deparado aqui no dia a dia e que, para exemplificar um pouco como a gente tem entendido, é muito nessa linha. Entender um pouco do impacto é, fiscal, tributário da relação, mas entender o que de fato é interessante e é importante para cada um dos contribuintes, dos nossos clientes e em razão até da própria parceria que a gente tem com a Fortex. Esse foi uma parte introdutória das aplicações financeiras. Eu vou passar a palavra agora para a Bruna para falar um pouco de entidades controladas e a gente continua por aqui para manter essa dinâmica. Só, se me permite adicionar, Gustavo, Claro, essa questão essa discussão está sendo muito frequente aqui de realmente faz sentido ou não faz. Quando começou a discussão lá da medida provisória 171, a maioria dos clientes falaram, olha, não vou tirar dinheiro do offshore, não vou estar mais investindo por meio do offshore, etc. Só que desconsidera, olha mais para a ponta tributária apenas, né? E desconsidera todo o racional da constituição do offshore, de, das pessoas, né? Em pagar menos imposto sempre, mas não considera a organização patrimonial, a simplicidade do imposto de renda, não tem tributação do imposto de herança nos Estados Unidos, que é algo que é hiper, super relevante, pode chegar a 40% de imposto. Não considera a organização patrimonial na passagem para os herdeiros. A gente está até quase seguindo aí no inventário em conjunto, né? Que um custo de inventário em BVI é mais de US$ 20.000. E o tempo de 8 a 12 meses. Isso depois do inventário do Brasil. Então, assim, tem o inventário do Brasil, depois tem o inventário lá. Isso tudo no nome pessoal pode ser complexo de gerir, né? Quando você tem herdeiros em vários lugares do mundo, quando você tem patrimônio em mais de um lugar, né? Então, a gente está falando dos Estados Unidos, nesse exemplo, de 18 a 40%. Mas a gente pode ter fundo em Luxemburgo, pode ter um outro investimento em notas irlandesas, em ETFs irlandeses, que é muito comum. Então, a gente está falando de várias jurisdições onde, com uma offshore, com uma empresa internacional, a gente consegue concentrar e tornar esse processo muito mais fluido. E aí, quando a gente fala na parte tributária, que é o que o brasileiro mais gosta, essa questão de compensar a tributação e compensar perdas é um negócio que a gente era muito limitado antes. Ainda tem suas limitações, a gente vai falar um pouco aqui no decorrer, né? Mas só a compensação de perda, que é um negócio que no Brasil, que eu sempre falo, os clientes falam, olha, é melhor investir no Brasil ou fora. Eu não sou, nem vocês, a gente não é especialista em investimentos. Mas tributariamente é melhor estar fora. Primeiro que a alíquota fixa em 15, aí a pessoa fala, ah, mas tem ativo isento aqui. Mas tá bom, você vai receber menos do que o potencial que você tem em outros ativos. E vai estar em real, né? E desvaloriza. Desvalorizou 20% de 23 para 24. A alíquota fixa é 15, você só paga anualmente e compensa qualquer perda de todos os ganhos. Então, você perdeu em ação, você compensa em fundo. Você perdeu num ETF, você vai compensar na ação, no ganho de ação. Então, no Brasil, você só compensa renda variável com renda variável. Ganhou no fundo, você tributa 15%. Perdeu no fundo, é um tchau, tchau do governo para você. sim, sim. Então, a gente tem tributariamente muito mais. Se investir em renda, em previdência, né? Tem que ficar mais de 8 anos para estar em 10% no regressivo. No progressivo não vai ter isso, mas no regressivo vai ter que ficar mais de 8 anos para estar no 10%. Então, é um combinado de coisas que, além de estar em moeda forte, te faz querer e precisar, muitas das vezes, né? Tá com um pezinho fora do Brasil. Só uma adição em relação a isso, porque isso é recorrente. Vou tirar o dinheiro do meu offshore, vou colocar na pessoa física. Legal, tem 4 mil. Hoje um cliente perguntou para mim, tem US$ 2.800.000. Ah, se eu tirar o dinheiro do meu offshore, qual que vai ser o meu imposto de herança? Eu falei assim, olha, sem fazer conta, cerca de US$ 1.200.000. Ele, nossa, isso tudo? Eu falei, multiplica aí 2.800 vezes 40% e tira aí uns 200 mil, 300 mil de margem de erro. É isso, então, é uma pancada que se tem em termos de passagem de patrimônio que via offshore, via uma empresa, que geralmente são as offshores, né, a gente consegue equalizar, torna o processo um pouquinho mais burocrático, mas tem um combinado aí de benefícios que a gente vai falar, inclusive, nesse decorrer, mas só queria deixar esse pontuado aqui, porque muita gente bota essa ideia na cabeça, né, não vou tirar do offshore, inclusive gera tributação, né, desfazer offshore Sim. às vezes gera tributação, então tem que ser pensado, sempre guiado, não fazer as coisas às escuras.
E é um movimento que, assim, só também nessa linha, Wagner, é um movimento que é curioso, né? Que a gente vê aumentar esse tipo de questionamento exatamente por tentar reverter uma situação já instaurada do cara ter um offshore, né? É, mas aqui eu acho que é bom, e você traz pontos absolutamente importantes, porque a estruturação da nova legislação, ela está muito alinhada ao CDE, né? Ela está muito alinhada ao que se pratica fora do Brasil. Então, se a Sim, gente busca muita segurança nos investimentos, e os estudos mostram isso, né? Nada mais claro, nada mais importante do que uma legislação clara que delimite exatamente aonde tributa, o quanto e a forma que isso ocorre. E esse ponto da compensação entre perdas e ganhos, podia chamar aqui de uma compensação cruzada, né? Que não, eu não sim. preciso ser a mesma natureza, né? Também é um ganho tremendo para a nossa realidade, né? De fato, não se tinha isso, né? Você perdia e perdia. O que você ganhou, pagava. Então, e Exato. pagava no mês seguinte. Então, assim, eu vejo mais. É claro que tem um ponto negativo, as pessoas não pagavam imposto, né? Então, é isso. Nunca paguei e vou passar a pagar. Não que eu fique feliz com isso. Não fico realmente feliz. Mas acontece. A gente está se adequando, a gente tem uma cadeira em comissão, a gente não tem uma cadeira na OCDE, a gente quer muito, o Brasil quer muito, fez o marco cambial, a gente já reduziu, por exemplo, o IOF em cartão de crédito. Era Uhum, 6,38, a gente está em 3,38, vai reduzindo 1% até se tornar zero. Enfim, é isso. A gente está se adequando às regras internacionais. E quando a gente fala em tributa, quando a pessoa fala, né, que vou sair do Brasil, aqui está muito ruim em termos tributários. Quando conhece um país desenvolvido, que tributa, a base de tributação é a renda, não os consumos, como é no Brasil. O Brasil é consumo e um pouco de renda, né? É bastante de uhum, renda e muito bastante de consumo, né? Mas lá fora é basicamente na renda. As pessoas se assustam e geralmente ficam aqui. Resolve, exceto os paraísos fiscais, exceto os lugares que têm regime de tributação favorecida, mas é uma coisa que a gente tenta ponderar bastante com os clientes e principalmente tomar cuidado com, porque assim, o imposto está aí, 15%, só que você pode tomar crédito, a gente vai falar na frente, né, dos impostos pagos no exterior. Ontem eu também falei com um cliente que ia pagar 1.300.000, só que ele pagou já 1.300.000 1.400.000 de imposto nos Estados Unidos. Não tem imposto nenhum. Só que ele estava uhum. desesperado, pagou em 300 lá e mais 1.400 aqui. E é isso, é só compensar, tomar crédito e ficar ciente que isso é possível. Via offshore, via empresas, você consegue pegar todo esse imposto, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, já estou antecipando um Um pouquinho. spoiler. É, Ótimo. Bom, boa tarde, pessoal. Passando aqui para o conceito, né, das entidades controladas, como o Gustavo comentou, a 14754 ela trouxe ali dois conceitos, né? Aplicações financeiras, que são os investimentos feitos diretamente pelas pessoas físicas no exterior, e entidades controladas são as famosas offshores. E aí, para a gente entender se eu tenho controle, a lei trouxe ali alguns conceitos que a gente precisa analisar. Então, o primeiro conceito importante é o poder de decisão, né? Então, analisar se a pessoa física tem preponderância nas deliberações da empresa, poder de eleger ou destituir administrador, esse é um ponto importante. E o outro está relacionado à participação societária. Então, se a pessoa física tem mais de 50% de participação no capital social ou nos direitos de percepção dos lucros, né, daquela entidade offshore, de forma isolada ou em conjunto com pessoas vinculadas. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa física tem lá 10%, mas o cônjuge tem mais, a filha tem mais, enfim, é importante ter essa noção de que essa participação societária é analisada nesse conceito de pessoas vinculadas. Então, tendo ali, me enquadro nesse conceito de entidade controlada. Preciso então verificar na lei se eu vou estar sujeito ao novo regime de tributação que a lei criou. Então, quais são os critérios, né? O critério que eu preciso analisar é a localização dessa minha entidade controlada. Se ela tiver em país com tributação favorecida ou com algum benefício, regime fiscal privilegiado, os famosos lá paraísos fiscais, essa entidade vai estar sujeita às novas regras de tributação. O outro critério está relacionado à renda da entidade offshore. Então,
eu vou olhar para a minha empresa. Bom, ela não está num paraíso fiscal, ela está num país que o Brasil considera de tributação usual, enfim, não tem nenhum regime privilegiado. Mas ela não é uma empresa operacional, ela é uma empresa que a gente costuma chamar de casca. Ela foi criada ali para ter meus investimentos, para proteger meu patrimônio, pensando num aspecto sucessório, tem imóveis, enfim, ela não tem uma atividade, ela não tem uma receita ativa própria, né? Então, quando essa entidade ela não tem receita ativa própria superior a 60%, ela vai ser entendida como entidade controlada e, portanto, vai estar sujeita ali às novas regras de tributação. Então, é importante eu entender o conceito e analisar se eu me enquadro em um desses critérios. Então, localização e renda. E aí, passando. E aí, como que essa lei ela trata da forma da tributação, né? Então, aqui, como regra geral, a lei ela trata de uma alíquota única de 15%. Então, os lucros que são apurados ali na entidade controlada também vão estar sujeitos a essa alíquota aí de 15%. O regime geral, assim, das entidades controladas é o que a gente chama ali de regime opaco. Mais para frente eu vou explicar a possibilidade de aplicar um outro tipo de regime, mas pelo regime opaco, essa alíquota ela vai ser aplicada sobre o lucro bruto gerado na empresa, que vai ser apurado através de um balanço patrimonial que vai ser feito lá. Então, fiz o balanço, apurei o lucro, vai aplicar a alíquota de 15%, independentemente de qualquer distribuição à pessoa física. Então, é como se fosse um regime de competência aplicado ali à pessoa física. Se essa pessoa jurídica, né, essa entidade controlada, ela está em paraíso fiscal, a lei obriga que o balanço siga os padrões contábeis brasileiros, né? Então, basicamente, é assim que funciona a tributação e a lei também dá a possibilidade de compensar os prejuízos apurados e o imposto de renda pago no exterior. Com relação à alienação, liquidação ou redução do capital dessa entidade controlada, diferente dos ganhos de aplicações financeiras, aqui a gente ainda aplica a tabela progressiva de 15 a 22,5%, né? E aí, como eu comentei, as entidades controladas, a lei, ela trouxe ali uma opção de você aplicar um outro tipo de regime, que é o que a gente está chamando na prática de regime transparente. Se você ler a lei, não vai estar escrito opaco e transparente, né? Isso é o que a prática está tratando. E aí, né, a gente traz um quadro comparativo da forma de declaração dessas entidades. Então, o regime opaco é aquilo que eu comentei. Necessário fazer um balanço, o lucro gerado eu vou tributar 15%, independentemente de distribuição à pessoa física. Então, no momento da declaração, a pessoa física, ela abre lá a ficha de bens e direitos e ela faz uma única declaração. Ela vai declarar a entidade offshore, a entidade controlada e o lucro que foi gerado. Há a possibilidade de uma outra forma de declaração, que é o que a lei, né, chama, a prática está chamando de regime transparente. Nesse caso, é bem similar ao investimento direto que a pessoa física faz. Então, eu olho para a offshore, olho cada ativo e investimento que essa offshore tem e eu vou declarar um a um. Então, eu não tenho mais uma declaração única. Eu vou declarar cada investimento vertido nessa offshore. E com isso, eu faço com que a tributação ocorra somente quando ocorrer o fato gerador, quando tiver a efetiva distribuição para o investidor pessoa física. É importante destacar que esse regime de transparência, né, ele é irretratável e irrevogável, e todos os sócios dessa entidade controlada precisam optar por isso. Não, uma pessoa não pode seguir a transparência e outro o regime opaco. E com relação a esse regime, já deveria ter sido feita a escolha, né? Então, agora ele é aplicável para as próximas entidades controladas a serem constituídas, enfim, mas é importante a gente trazer aqui, seja para quem optou já por um e quer entender um pouco melhor como que funciona a tributação, ou para quem tem interesse em constituir, entender que é importante fazer um planejamento com relação a isso, porque no momento da declaração do imposto de renda a gente não consegue fazer um planejamento, é o momento de refletir o que aconteceu no ano calendário. Tá? E é importante, só retomando a minha fala com relação às entidades controladas, que entidade controlada é aquela que o investidor ele tem um controle direto e indireto. Então, eu tenho uma empresa que detém outra empresa e ela se enquadra naqueles conceitos ali da lei.
também segue a forma da tributação da 14.754, tá? E aí, aqui, passando para a figura dos trusts, que, como a gente comentou também, está sendo regulamentado na Lei 14.754, e nossos clientes têm dúvida. Quem é que declara, né, o trust? É o instituidor, é o beneficiário? Quem tem que declarar isso no imposto de renda? Então, o trust, a gente tem a figura do instituidor, ele transfere ali os bens, né, para um trustee no exterior que vai fazer a administração em prol do beneficiário, né? Então, a titularidade, conforme consta na lei, é do instituidor até a distribuição em vida, doação ou seu falecimento. Mas pode ser antes disso, né, do beneficiário, se a gente estiver falando aí de um trust irrevogável. Então, se o instituidor renunciar ali aos direitos, aos ativos que está dentro desse trust, o beneficiário passa a ser o titular antes da doação ou do falecimento e ele precisa declarar ali o imposto de renda. E na forma da lei, o trust ele está baseado ali nas noções de transparência fiscal. Então, eu não declaro trust, eu tenho que declarar todos os ativos e os investimentos vertidos nessa estrutura. Tá? E aí agora a gente explicou, né, o conceito de aplicações financeiras, o conceito de entidades controladas, enfim, e a gente vai passar um pouco para a forma prática de como que está ali no programa da Receita Federal eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre alguma coisa que eu trouxe aqui, senão eu já passo para a parte prática mesmo. Não, acho que é muito bem ponderado, Bruna. Sobre o trust, felizmente a gente teve na legislação, foi o que o Gustavo falou, né? Primeira vez que o governo se pronuncia, né? Tem ali Uhum. alguma questão, e muita gente deixava de fazer o trust, que é uma super ferramenta de sucessão por conta do risco, que já teve dissolução de consulta da Receita Federal que fez com que a distribuição de trust fosse considerada renda, né? Exigindo tributação de 27,5, que para o mercado todo que trabalha com isso achou um absurdo, mas é isso, né? Infelizmente, teve que seguir daquela forma. E agora, pelo menos, eles deram nome aos bois, né? Quem que são, o que que é o trust, quem é o settlor, quem é o trustee, quem é de fato o beneficiário, quando o beneficiário recebe isso para a declaração dele, quando não acontece nada. E aí, só uma adição em relação ao trust é isso, né? Quem tem trust revogável, que é a imensa maioria das pessoas, literalmente tudo se continua da mesma forma. Então, o IR é exatamente como era antes, só vai ter mudança agora, que é o que a Bruna vai trazer. Agora, se fizer um trust irrevogável, a lei traz que tem que ser de fato feita uma transferência, mesmo que o bem efetivamente não tenha sido passado ainda ao herdeiro, aos beneficiários nomeados, pela legislação, os beneficiários eles tomam esse bem para si e é considerado como já se tivesse feito uma sucessão ali e com os efeitos relativos à sucessão, né? De tributação de transferência de bens e tal. Então, só essa ponderação, porque é muito importante e a gente até tem conversado com muitos clientes que tinham esse receio para destravar isso e começar a fazer essa ferramenta, porque ela é muito boa, principalmente para quem deseja ter vários atos contínuos, né? Então, não quer só, no meu falecimento, passar os bens para a esposa e filho, para o marido e filhos, ou para a mãe, enfim, ou para quem queira. Também quer, eventualmente, tem trouxe que a gente já viu aqui que tinha que se fazer exame toxicológico. Os beneficiários todos os anos tinha que fazer um toxicológico, porque só receberiam depois de 35 anos se os toxicológicos estivessem limpos, né? É um desejo da pessoa. Não quero que quem receba tenha isso. Ou quero que, na minha falta, a entidade ABC receba esses bens. Meus herdeiros fiquem com. Enfim, você consegue ter muito mais flexibilidade com relação ao que você deseja para a sucessão. É importante mesmo ter essa regulamentação, as pessoas se sentem mais seguras e usam uma ferramenta tão boa e tão forte usada pelo mundo todo, né? Bom, agora passando aqui para o aspecto prático, né, da declaração de ajuste anual, então, o Gustavo explicou ali o conceito de aplicações financeiras. Então, agora, no programa da Receita Federal, toda essa parte de investimento no exterior, ela precisa ser declarada na ficha de bens e direitos. Então, o contribuinte vai lá, clica, a pessoa física vai lá, entra no programa, clica na ficha de bens e direitos e preenche. Então, para o preenchimento ser correto, é importante que
tenha como base ali os relatórios complementares, os informes de rendimentos, enfim, que vai ter os grupos, os códigos específicos para cada dado que precisa ser preenchido na ficha. Então, tive ali um lucro, um rendimento na minha aplicação financeira. Então, aqui está um pouco claro, mas enfim, no canto esquerdo ali dessa ficha, a gente tem ali aplicações financeiras, lucros ou prejuízos. Então, a gente coloca o valor do lucro. Ao lado, a gente indica o valor do imposto recolhido no exterior para fins de dedução aqui do imposto a pagar no Brasil. E esse valor indicado na ficha, ela precisa ser em reais, convertido em reais para a data da PETAX de 31/12/2024, que deu ali em volta de R$ 6,19. Então, eu converto esse lucro, indico ali nesse campo específico e o programa vai gerar automaticamente o valor do imposto de renda que eu tenho que recolher de 15% segregado dos demais rendimentos da pessoa física. Se houver prejuízo, o indicado é colocar o valor, né, com o negativo ali do lado, e aí o sistema vai fazer as compensações aplicáveis para gerar o imposto efetivo que a pessoa física precisa pagar. E aí, ao final, eu entrego a declaração de ajuste anual, eu emito ali a DARF para fazer o pagamento. Então, agora é tudo feito, pagamento, tudo, a apuração é tudo feito aqui só nesse sistema do programa da Receita Federal, tá? E aí, com relação às entidades controladas, a gente trouxe aqui a questão do regime opaco, porque o regime transparente ele é bem similar ao que eu trouxe agora com relação às aplicações financeiras. Então, como eu deixo de declarar só a minha entidade controlada, eu vou declarar cada linha do meu ativo, então você segue mais ou menos a forma como a gente explicou aqui das aplicações financeiras. Para o regime opaco, é importante, então, que a pessoa física tenha em mãos ali o balanço contábil, com database de 31 de dezembro de 2024, tem ali o valor do lucro gerado. Esse lucro, ele é convertido em reais para 31/12/2024, que é o 6,19 ali, mais ou menos. E esse valor em reais, eu vou indicar ali na coluna, lá embaixo, ali na mesma ficha de bens e direitos, onde está escrito lucros e dividendos, eu indico esse lucro e eu vou tributar 15%. Ah, não distribuir dividendos. Vai tributar, porque aqui é o regime de competência, como a gente comentou. Tributa independentemente de distribuição à pessoa física, porque aqui a gente está falando do regime opaco. Da mesma forma, o prejuízo também precisa ser indicado aqui com o negativo ali para que o sistema gere as compensações. E aí, com relação a isso, Wagner, se você quiser comentar o que vem acontecendo com relação à indicação desses prejuízos no sistema, com relação às entidades controladas. A gente tinha uma esperança, né, da Receita Federal trazer, inclusive, um formato mais complexo, né? Foi até muito simples o que eles trouxeram em termos de declaração. E a gente viu que essa parte da declaração de prejuízo a gente não consegue colocar o saldo negativo nessa parte aí de lucros e dividendos. Você só consegue colocar o positivo. E aí, o que a gente tem feito aqui, né, para conseguir driblar esse problema, driblar da maneira, obviamente, positiva, né? Colocar, não tem nada de jeitinho, só mais para a gente conseguir declarar e tomar esse crédito. Que o pessoal vem depois fala, não, como que eu faço jeitinho para colocar isso? Estou fora. A gente não faz isso aqui. Então, assim, quando for negativo, se você tiver prejuízo, colocar ou na própria disposição da participação societária, que tem um prejuízo naquele ano, ou colocar uma linha nova, dizendo, olha, ao invés de crédito de dividendos a receber, ser prejuízo a ser compensado no futuro de crédito de dividendos a receber. De lucros, desculpa, futuros que vão ficar nessa linha de crédito de dividendos a receber. Mas é uma limitação do sistema. A gente não consegue, infelizmente, colocar, apesar de na offshore não conseguir, nas empresas internacionais, é possível fazer nos investimentos financeiros. Então, são 4 caixinhas embaixo, né? A caixinha de lucro ou prejuízo, ela aceita negativo. Mas a caixinha de valor recebido na parte de lucros e dividendos, a gente não tem como botar o negativo. Então, essa é uma limitação do sistema que a gente
traz aqui um formato de conseguir, pelo menos, ter o registro. Porque, assim, prejuízos são compensáveis no futuro. Então, você carrega esse prejuízo para compensar de lucros futuros. Então, você tem que ter esse registro em algum lugar. E as pessoas vão falar, mas poxa, se você botar uma linha nova com um prejuízo, vai ficar com saldo zero e zero. Tá tudo bem ficar com saldo zero e zero. Inclusive, quando você compra e vende um ativo no mesmo ano, tem que ficar com saldo zero e zero. Dizer, comprei o ativo a tanto, vendi o ativo a tanto, e registrar o GCAP, caso seja um ativo brasileiro, ou registrar o lucro, caso seja, aqui nessa caixinha de aplicação financeira, se ele for um ativo internacional. Então, assim, a gente já tem essas questões a considerar e, enfim, é uma limitação do sistema. É conviver com isso, né? É. Demorou para sair, ainda saiu assim, né? E aí, com relação a essa parte que você comenta de créditos e dividendos a receber, Exato, exato. a gente coloca no próximo slide, a gente indica essa necessidade. Então, como o Wagner adiantou, além de declarar ali os lucros para gerar a tributação automática, eu preciso gerar ali na ficha de bens e direitos também, colocar a discriminação de que eu tenho créditos de dividendos a receber e vincular ao ano ali de 31/12/2024 que ele foi gerado. E aí, no momento em que eu distribuir, né, que essa é a minha offshore, distribuir esse dividendo em específico, não terá nova tributação. Então é importante reiterar, porque muitos clientes falam: ai meu Deus, eu vou tributar agora no lucro bruto, e quando eu distribuir, vou tributar de novo? Não. A lei ela pede que você segregue, né? Coloque esse crédito de dividendos a receber e não terá uma nova tributação. Então, basicamente é isso. E com relação à transparência fiscal ali e algumas curiosidades relacionadas à forma de declaração, eu passo a bola aí para o Wagner passar as curiosidades sobre o tema. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. A gente vai agora tratar mais dos efeitos práticos, do que a gente tem encontrado, até pessoas dividindo opiniões que algumas convergem com o que a gente acredita e outras até que não são o que está de fato dito na lei. A gente tem a legislação, a 14.754, e tem também a Instrução Normativa 2180, as duas para dar esse norteio aí do que fazer, de como declarar, na verdade, do que considerar, né, nas declarações. E muitas respostas também foram dadas, né, pela Receita Federal pelo perguntas e respostas. Então a gente tem o perguntas e respostas o último, né, lá de abril de 24, que ele trouxe já muita resposta relativa à declaração que a gente está fazendo esse ano. Então a gente dividiu aqui em quatro blocos, tá? Um falando sobre como declarar empresas transparentes e os ativos detidos em nome pessoal. Então, apesar de ser uma dúvida que parece, um bloco que parece não ser tão recorrente, mas muita gente tem dúvida de como declarar ativos que são detidos por estruturas transparentes. Como que a gente faz a compensação de prejuízos entre os investimentos? A gente tinha uma expectativa de ter uma ficha nova, né? De fato, uma ficha nova para ser preenchida em relação aos investimentos internacionais. A gente não tem essa ficha nova, o que a gente tem são campos novos dentro da declaração de bens e direitos. E aí sim quando você bota para imprimir a declaração, sai um bloco consolidando todos os ativos internacionais. A gente vai mostrar aqui como que isso é feito. E aí sim, os prejuízos são compensados ali. A gente vai trazer um pouco mais em detalhe. Terceiro ponto, como declarar empresas controladas indiretas. Tem até uma dúvida, até agradecer, pessoal, a gente recebeu mais de 15 dúvidas nessa live aqui. A gente foi respondendo algumas durante a nossa apresentação aí do pessoal da Brigante. Algumas eu já fui respondendo aqui por texto, mas algumas vão ser respondidas agora e outras a gente vai falar mais para o final. Sobre empresas controladas, a gente recebeu mais de uma dúvida. A gente vai trazer qual que é o racional de cálculo. Tem na instrução normativa, na lei não tem, tá? Mas na instrução normativa tem lá dizendo qual é o racional de cálculo, muito parecido com o da transparência. Inclusive, a gente trouxe os números iguais para ficar um negócio mais fácil de entendimento. E por último, o impacto prático da compensação de impostos, que a gente também tem ali não vou dizer limitação, porque não é limitação, mas uma questão contábil a considerar e até um cuidado para não se ter duplicidade de tomar o mesmo crédito, né? Então, você tem um valor de imposto pago, você pode compensar no Brasil, mas toma cuidado para não compensar duas vezes. Vocês vão entender um pouco melhor no decorrer desses quatro blocos aqui, tá? Bom, primeiro ponto, como que a gente declara empresas transparentes e ativos detidos em nome pessoal? A lei ela não fica tão clara em alguns pontos,
o principal é se você deve declarar a empresa que é transparente. Por exemplo, a gente aqui diz que, e por que disso, tá? Por que que tem esse ponto de não saber, a gente não tem um martelo batido, olha, tem ou não tem que declarar. Porque a tributação da empresa transparente, ela é exatamente a mesma da pessoa física. Para o Brasil, fiscalmente, essa empresa não existe. Então, Wagner abre uma offshore, coloca o dinheiro lá, essa offshore compra alguns ativos, o nome dela, a conta é no nome dela, tudo no nome dela, não tem nada no nome do Wagner. Só que eu, por alguma estratégia, eu vou dizer para o Brasil que essa empresa ela é transparente para fins fiscais. Ou seja, ela existe, ela é dona do ativo, só que os ativos serão expostos na minha declaração como se fossem detidos pelo Wagner. Para ter a tributação, a grande vantagem é ter a tributação na mesma sistemática da pessoa física. Então, como a Bruna e o Gustavo falaram, a gente tem uma tributação no regime tradicional, que deram um apelido, né, deram um codinome de opaco. A gente tem uma tributação do lucro gerado. Independente de distribuição, o lucro que foi gerado pela empresa, ele tem tributação de 15%. Criou-se a transparência para falar, olha, não tributa o lucro gerado, somente de fato o que foi pago, né, o que foi creditado na conta. E aí é a grande vantagem da transparência, né? E aí eu já antecipei um pouco, mas a declaração ela é feita exatamente como se fossem os ativos detidos no meu nome pessoal. A gente traz aqui alguns textos até para dar um fundamento para vocês, tá? Então, essa live vai ficar gravada. A gente recebeu uma dúvida sobre isso, ela vai ficar gravada, vai estar disponível nas plataformas das duas empresas, e vocês fiquem à vontade para, eventualmente, tomar isso daqui como base para alguma tratativa de vocês, né? Então, a gente traz aqui quais são os fundamentos. A adesão, então a gente tem a tributação igual, no regime transparente da pessoa física. A declaração é como se fosse tudo detido no nome pessoal, mesmo sendo uma empresa que detém aquele ativo efetivamente. A adesão, ela tem apenas uma janela, tá? Então, qual é a janela? Quem teve empresas, quem já tinha empresas, na verdade, lá em 2023 e deseja, né, que essa empresa seja transparente, a janela já fechou. Se você não fez a eleição ano passado, não é possível você ajustar isso esse ano. Nessa mesma empresa, tá? Você pode criar uma outra empresa, transferir os ativos e tornar essa segunda empresa transparente. Mas a empresa é uma decisão irrevogável e retratável. Cada empresa tem o dono, né, ela vai ter uma opção de ser transparente ou no regime tradicional. Quem já tinha empresa em 23 teve que fazer isso na declaração de imposto de renda do ano passado. Quem abriu empresa agora em 24, a eleição pelo regime transparente ou não é agora no imposto de renda que vence dia 30 de maio. E aí também, pessoal, a declaração de imposto de renda é no último dia útil de maio, né? Porque 31 de maio cai no sábado, que vai ser no primeiro dia útil de junho, tá? Realmente, o imposto de renda ele reduz para antecipar, o último dia útil de maio. Então, quem abrir empresa em 24 tem que fazer essa eleição ou não, mantendo o regime tradicional agora em maio de 24. Ponto de atenção, muito importante. A gente já recebeu alguns clientes aqui querendo fazer isso. Tem 3 sócios, por exemplo, 3 filhos de alguém que passou esse patrimônio. Como que faz para um adotar e o outro não adotar? Não é possível. Se um adotou a transparência, todos serão transparentes. Então, é realmente preciso que se tenha um alinhamento entre todos os sócios, tá? Bom, e como que se faz essa exposição, tá? Ali no artigo 37 da Instituição Normativa 2180, que, como eu falei, né, é a que traz a regulamentação da 14754, ela traz exatamente o racional de cálculo, que para alguns fica um pouco complexo, mas é um pouquinho simples. A gente vai trazer aqui qual é a simplicidade desse tema. Então, aqui um exemplo de balanço. Temos aqui alguns ativos, a parte de cima dos ativos, né? A parte de baixo tem o capital social, lucros acumulados e o lucro do ano. Então, nada mais é que você tem que saber qual é a proporção que aquele ativo, no caso aqui a gente deu Apple, né? Então, a proporção que esse ativo Apple tem, quanto ele representa em relação a todo o ativo da empresa. Então, ele custa aqui 1 milhão, ele tem um valor de mercado de 1.570.000. 1.570.000 dividido pelo total dos ativos, 1.743.069, este ativo representa 90,21% dessa empresa, tá? Quando você quer colocar essa empresa como transparente, todos os ativos têm que ter esse mesmo racional. Então, esse Fixed Income Fund também vai ter que pegar o valor lá de 150.369.01, dividir por 1.743.069, ver qual é o percentual dele. Mesma coisa esse dinheiro em bancos,
É o mesmo racional. Esse 90,21 ele vai ser multiplicado pelo valor que está declarado no IR. Então, o primeiro passo, saber qual é a proporção do ativo em relação ao todo, quanto ele representa. Segundo, pegar quanto que esse valor, 90, no caso aqui, esse percentual, 90,21, será em reais, para fim de apresentação do imposto de renda. A gente fez aqui um exemplo, né, como se esse 1.257.000, o capital do sócio é de fato o capital social, tá? Não é sobre os lucros. Os lucros nunca foram declarados, vão passar a ser declarados em 24, mas essa parte de transparência você faz sobre o capital que foi investido. Você tem que, de fato, ter o mesmo valor em reais de todos os ativos abertos para o que era o ativo fechado, essa empresa offshore. Então, aqui a gente fez uma simulação como se esse 1.257.000 fosse convertido a um câmbio médio. Então, os envios de capital têm um câmbio médio de 4,50. Ficou ali 5 milhões, 656.834. Nada mais é que multiplicar 90,21 por esses 5 milhões e 600. Então, ações Apple vai ser uma linha nova do IR com valores de 5 milhões 103.030.22. E a gente traz aqui como fica o exemplo, né, do imposto de renda. A linha da empresa está aqui embaixo. A gente sugere colocar a empresa, sempre manter a empresa transparente, tá? Deixar, no caso aqui em 24 ela vai ter esse movimento, né, de sair, ter um valor para não ter mais, mas manter isso no futuro, mesmo com zero e zero, para ficar claro que essa empresa é transparente. A gente não tem mais tinha um botãozinho que tinha na declaração no ano passado, que não temos mais esse ano, que você dizia, você flegava ali se essa empresa era transparente ou não. Eu não sei porque que a Receita Federal tirou, mas enfim, não temos mais. Então a gente sugere colocar isso como para ficar o valor zero e zero daqui em diante, e os ativos detidos por essa empresa declarados em uma nova linha. Então aqueles 503 que eu mostrei aqui no slide anterior, vão estar aqui em cima, 503. A empresa, ela é transparente. Então, a gente fez exemplo de um ativo, né? Mas teria que fazer também para o Fixed Fund e também para o dinheiro em cash, né? Dinheiro em banco. Então, você vai ter ali uma linha para cada um dos ativos detidos pela empresa, conforme o percentual que esse ativo representa em relação ao todo. A declaração, percebam, ela é exatamente a mesma da pessoa física. Grupo, código, discriminação, o país, Estados Unidos no caso aqui dessa ação, coloca o código de negociação. Se tivesse algum lucro aqui, a gente vai trazer exemplos mais para frente, né, de colocar lucro ou não. Então, assim, é exatamente o mesmo formato de declaração. Recebemos mais dúvidas aqui, já abro aqui para dar uma olhada. Bom, e o segundo bloco, como que a gente compensa prejuízo entre os investimentos no exterior? Eu já queria até fazer um parênteses. A gente está, são 7 para as 6, né? A gente vai acabar passando um pouquinho. Eu já sinto muito por conta de passar esse um pouco de tempo, mas acredito que vai ser coisa de 15 minutos. Mas eu acho que é importante a gente estar aqui junto e realmente tem várias dúvidas aqui que eu acredito que são importantes a gente sanar. Bom, como compensar prejuízo entre os investimentos no exterior, né? Então, a gente tem na legislação uma autorização que permite que a gente compense todo o imposto pago no exterior, quando, principalmente se tem investimentos via uma estrutura internacional, todo imposto pago no exterior, ele é passível de compensação do imposto que é devido aqui do Brasil. Eventualmente vai ser tudo ou vai ser parcial. E a gente traz aqui os detalhes, né? Quando parcial, quando ele vai ser feito de maneira total, tá? Além disso, você pode compensar qualquer tipo de perda, tá? Então, os impostos é uma questão que a gente vai ter um bloco só para isso. E as perdas, independente se é numa empresa ou muita gente mistura, né? Perda com compensação de imposto, né? Mas as perdas elas são integralmente compensáveis em qualquer tipo de transação financeira, tá? Então, se você tem uma empresa offshore, já era compensado antes, né, da legislação, agora continua, mas se você investe no nome pessoal, as perdas, foi o que a gente comentou lá no início dessa nossa conversa, né? Perdeu com ação, você compensa com bonde, pode compensar com lucro de bonde, né? Perdeu no bonde, pode compensar com lucro de fundo. Ganhou no ETF, compensa na perda de ação, então você só vai pagar imposto pelo resultado positivo de todas as suas operações no exterior. Isso é para todo e qualquer ativo financeiro. O que não é ativo financeiro? O imóvel, por exemplo, se tem um imóvel no nome pessoal ou numa entidade transparente, não entra nessa regra. Se você tem um venture capital, né, participação em empresas que não são listadas, né, não é um ativo listado em bolsa, não é um ativo financeiro,
também não entra nessa regra. Então, assim, a maioria dos ativos estão, mas alguns ali a gente tem que tomar um cuidado para não ter essa, eventualmente, perda e não conseguir compensar, tá? Bom, como que a gente expõe isso lá no imposto de renda? A gente tem lá, como a Bruna e o Gustavo mostraram, né? A gente tem 4 campos novos. Em cada bem que se colocar no exterior, vocês vão ter 4 campos bens internacionais, né? Então, esses dois aqui, por exemplo, Estados Unidos e Luxemburgo, como não são no Brasil, eles habilitam, né? O programa vai abrir aqueles 4 campos. E quando a gente fala, né, nos campos da esquerda de aplicações financeiras, vocês conseguem colocar prejuízo, conseguem colocar o sinal negativo. Então, por exemplo, vamos supor que as ações da Apple, você teve ali vendas dessas ações que resultaram num resultado em reais negativo. Importante, quando você tem um investimento no pessoal ou por meio de uma empresa transparente, a sistemática é literalmente a mesma. E a sistemática ela é sempre em reais. Os cálculos dos impostos, os cálculos dos ganhos, são sempre pelas apurações em reais. Então, eventualmente, você tem ganho em dólar, se bem que agora é mais difícil, né? Eventualmente, você vai ter perda em dólar e ganho em real por conta da variação cambial, da perda cambial do Brasil, do real em relação ao dólar. Mas vamos supor que aqui você teve menos 580 mil nesse ativo, mas teve mais 200 mil no fundo, que é aquele outro fundo que estava no balanço que a gente mostrou. No imposto de renda, a gente vai ter essa compensação. Então, aqui teve 580 mil reais, sempre em reais, tá, gente? Tem que pegar o valor em dólares, converter, no caso de pessoa física, tá? Sempre a conta é em reais. Então, você tem que pegar o valor em dólares, converter pelo câmbio de venda daquele momento da venda e comparar com o que foi o seu ativo em reais pelo câmbio de venda também, vezes o valor em dólares da aquisição. Por essa diferença, você vai fazer esse somatório, onde é muito importante você ter um controle paralelo. Na declaração, a gente tinha uma expectativa grande de ter no programa de imposto de renda linha a linha, colocar uma linha para cada uma das transações. Felizmente não é assim, mas paralelamente as pessoas têm que ter um controle para resultar nesse ganho ou prejuízo. Então você vê, teve 580 mil de prejuízo, 200 mil de ganho. Então o resultado net é negativo, menos 380. Esse resultado negativo você vai levar como prejuízo, não tem imposto e carrega para o ano seguinte, tá? Então no ano que vem, a sua ficha vai puxar aqui, ó, prejuízo do ano anterior. Vai ter menos 380. Se você tiver transações positivas, apenas positivas, por exemplo, você vai ter aqui um resultado que, caso passe 380, aí sim vai ter tributação de 15%. Deixa eu dar uma olhada nas dúvidas aqui para ver se tem alguma coisa que já consigamos, que a gente já consegue. Legal, tem nada relacionado a esse aqui. Bom, como declarar empresas controladas indiretas? Esse daqui é um tema que realmente muita gente está em dúvida. Tem algumas pessoas considerando colocar as controladas indiretas, né, com um valor de um centavo, porque não sabe qual é o racional, não entendeu qual é o racional que a Receita Federal quer. E aí, só para dar um contexto para todo mundo, né? A gente tem o que é controlada indireta. Então, você tem uma empresa, uma cadeia de empresas, uma detendo a outra, por exemplo. Aqui tem uma empresa offshore que detém uma empresa nos Estados Unidos. A offshore, ela é uma empresa controlada direta. A empresa dos Estados Unidos é uma controlada indireta, independente do país onde essas empresas estejam. O formato de apresentação é o mesmo. No Brasil, a gente declarava apenas a empresa offshore, apenas a controlada direta. O que a legislação trouxe foi, olha, já que você agora vai ter tributação individualizada por cada empresa, vamos, a gente pede que você desmembre o patrimônio e mostre quanto daquele patrimônio internacional via offshore é apenas dela e quanto daquele patrimônio internacional via offshore é de uma controlada indireta. Então, no final do dia, mesmo que a cadeia societária, né, um seja dono do outro, a gente tem que mostrar de maneira segregada. E tem que mostrar de maneira segregada nos valores adequados. Não é pegar a controlada indireta e colocar como se fosse um centavo, tá? Então a gente pegou o mesmo balanço do exemplo anterior, do bloco anterior, a gente só trocou o fundo pelo valor, como se fosse essa empresa nos Estados Unidos, tá? Com o valor de 150 mil, 369, valor total. Qual que é o racional para a empresa indireta? É o mesmo racional de uma empresa, dos ativos na entidade transparente. É como se fosse tornar apenas esse ativo aqui transparente dentro da empresa offshore. Como que se faz? Passo 1, calcular qual é a proporção deste investimento
dessa empresa, LLC, em relação ao valor total. Então, a gente vai pegar 150, 36901, divide pelo total dos ativos, chegamos aí a um percentual de 8,64%. Qual que é o racional que a gente falou na transparência? É o mesmo racional daqui, 8,64% vezes o valor que esse 1.257.000 representa em reais. 8,64% vezes 5.656.834 vai dar os R$ 488.750,48. É este valor que vai ser demonstrado como a controlada indireta, e a controlada direta é pegar o valor que era declarado, 5.656.834, e reduzir a controlada indireta. Tão simples quanto isso. E a gente passa a ter duas linhas. Tá? Então, a controlada direta ela sempre foi declarada. Então, ela já tinha lá o valor de capital, como a gente falou, né? 5.656.834. Ela vai ter esse valor menos o valor da controlada indireta. Vai dar lá 5.068. No final do dia, o somatório é o mesmo. A gente só vai dividir em duas linhas separadas, tá? O racional é bem simples. Está lá na Instrução Normativa 2180, artigo 37, parágrafo 1º. Exatamente esse racional, só que está com umas palavras meio mais complicadas, mas enfim, o racional é exatamente esse, tão simples quanto isso. Percentual do ativo em relação a todo o total do ativo da empresa, via balanço. E aí por isso que é importante ter um balanço. Muita gente não tinha balanço, passou a ter em 24. É importantíssimo ter, para principalmente fazer esse desmembramento da transparência, como também das controladas indiretas, tá? E aí tem cliente falando, poxa, mas eu tenho 10 controladas indiretas. O trabalho vai ser um pouquinho mais complexo. São 10 ativos que você vai ter que ter, saber qual é o percentual dele em relação ao todo e multiplicar por quanto estava no seu imposto de renda. O cálculo é relativamente fácil, né? Só vai dar mais trabalho e vai ter mais linha da sua declaração de imposto de renda. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os lucros são individuais, tá? Então, vamos supor que aqui na offshore teve 580 mil de lucro e na empresa LLC teve 200 mil de lucro. Neste caso aqui, o efeito é o mesmo, porque 580 mais 200 vai dar os 780 vezes 15%, o efeito de imposto vai ser o mesmo. Só que se uma empresa tiver prejuízo, o prejuízo ele é compensado do mesmo canal, da mesma empresa. Você não pode pegar um prejuízo de uma empresa controlada direta ou indireta e compensar de uma outra controlada direta ou indireta. Então, o prejuízo ele carrega para exercícios futuros para compensar da mesma empresa onde se teve esse prejuízo, tá? É mais um parênteses para todo mundo ficar na mesma página. E o último bloco, eu dei uma corridinha aqui para a gente conseguir fechar não tão atrasado. O último bloco, Tinha bastante dúvida aqui no chat com relação a essa parte das indiretas, mas eu acho que você explicou. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aqui no chat, né? Excelente, Bruno. Obrigado por avisar. Eu vou depois dar uma repassada aqui em todas as dúvidas. Tem dúvida, gente, que realmente é muito específica, muito nichada, direcionada. E aí, assim, só a leitura da dúvida e entendimento com a pessoa o que ela quis dizer já demanda um tempo. Então, a gente vai pegar as dúvidas mais simples, mais diretas, para ter as respostas. Mas a gente vai ter um prazer grande de, eventualmente, ter uma conversa diretamente, tanto a Brigante como nós, para falar das questões aqui relacionadas a essas dúvidas que vocês estão mandando, tá? Último bloco, impacto prático da compensação de impostos pagos no exterior. Então, a gente tem duas, dois formatos de compensação de impostos, eu diria. Um para quem investe no nome pessoal ou para quem tem uma empresa transparente. Você tem uma forma de compensar os impostos. E quando você tem uma empresa que é no regime tradicional, uma empresa internacional no regime tradicional, ou que deram um apelido, né, o codinome de opaco, inclusive é muito melhor nesse regime, vocês vão entender um pouco melhor, é um outro formato de compensação, inclusive muito mais amplo, tá? A gente vai trazer exatamente como fazer essas compensações de tributação em cada um desses formatos, tá? Na pessoa física, a gente tem aqui um grande ponto de observação, inclusive até uma das dúvidas que mandaram. A gente nem respondeu porque a gente já de fato ia trazer esse tema aqui direcionado, mas na pessoa física ou na empresa transparente, que é exatamente a mesma tributação da pessoa física, a gente só pode compensar o imposto pago no exterior em dois, vamos dizer, contendo duas chaves, tá? A primeira chave, em país onde o Brasil tenha algum tratado de reciprocidade fiscal ou para evitar a bitributação. São cerca de 45 acordos, tá, que o Brasil tem, seja para evitar bitributação, como eventualmente reciprocidade fiscal. Então, por exemplo, o Brasil tem um tratado de reciprocidade fiscal com os Estados Unidos, que diz:
tudo que um residente fiscal no Brasil paga de imposto nos Estados Unidos, federal, só imposto federal, este imposto é crédito do que é devido no Brasil por esta renda. Traduzindo, Wagner teve US$ 1.000 de dividendos nos Estados Unidos. Esse dividendo vai ter um imposto lá de 30%, uma regra dos Estados Unidos. Pelo acordo de reciprocidade, o Brasil autoriza que esses 30% sejam créditos, é um valor que acredita, né, compensa do que é devido no Brasil por essa renda. O que é devido no Brasil por essa renda? 15%. Só que você não pode exceder a compensação dos 15%. Então, na legislação, na 14754, traz exatamente isso. Você pode compensar o imposto pago no exterior em país onde o Brasil tem acordo ou tratado para evitar bitributação, no limite do imposto devido por esta renda. Então, nesse caso, paguei 30 nos Estados Unidos, não pago 15 no Brasil e os outros 15 foram jogados fora. Ah, Wagner, mas eu tenho um bonde que pagou cupom. Você vai pagar 15% sobre o cupom e não vai pagar nada sobre o dividendo que teve 30%. Então é individual, por cada renda. Ah, mas no mesmo ativo eu tive dividendo e ganho de capital. Eu posso compensar? Não. Dividendo inclusive na lei fala rendimento, tá? É por rendimento. Teve rendimento de dividendos, compensa naquele ativo. Teve ganho de capital, é uma outra tributação. Na verdade, o imposto é o mesmo, só que é um outro rendimento. Nesse rendimento você vai ter tributação. Tá aí onde a gente consegue, inclusive, trazer um pouco mais de prática para os clientes e até evitar que o cliente faça a transparência, porque eventualmente tem muito imposto a compensar. E aí, qual que é a grande vantagem de investir por meio de uma empresa offshore, né, ou uma empresa sediada em outro país, que não seja o Brasil, no regime tradicional, né, no opaco? Todo o imposto que é pago ou devido por esta empresa internacional é compensado integralmente do imposto devido no Brasil. Então, no exemplo que eu dei, tive lá 30% sobre US$ 1.000 dos dividendos. Recebi, por exemplo, US$ 1.000 de cupom no outro ativo, eu vou compensar os 300 dos 1.000 do dividendo inteiramente. No final do dia, nessa conta, eu fiz de propósito 1.000 e 1.000, porque vai dar US$ 300, né? Vai dar exatamente o valor do imposto. Então, você não tem imposto nenhum a pagar no Brasil. Então, você consegue pegar o imposto integralmente, que foi pago lá fora, e compensar na fonte, diretamente dos 15% aqui do Brasil. E uma dúvida que surge, né? Fala, poxa, mas você tem uma offshore que não é transparente, que é do regime tradicional, o imposto ele é uma despesa. Ele é uma despesa. Então, o lucro que você expõe, por exemplo, esses 580 mil aqui, ele já está considerando que não tem o imposto pago no exterior. E aí você vai estar eventualmente compensando duas vezes. Vai reduzir teu lucro no valor do imposto e vai pegar esse mesmo imposto e vai compensar 100% do imposto devido aqui do Brasil. O que a gente tem feito aqui? Não está dizendo, isso não está dito na lei, tá? Essa prática. A gente está equiparando muito com o lucro real. O lucro real das empresas, pessoas jurídicas, já no Brasil, você tem o livro A, livro B, de adições e exclusões. Então, você adiciona e exclui valores no teu lucro, no teu resultado societário. Então, você tem a contabilidade societária, que é o que vocês recebem, balanço patrimonial, demonstração de resultados, mutação de patrimônio líquido, nota explicativa. Isso é um documento, é uma contabilidade societária. E você tem a contabilidade fiscal. Não necessariamente os números são os mesmos, porque a fiscal tem essas adições e exclusões, principalmente. Então, o que a gente tem feito aqui para dar um conforto em relação, olha, vou trazer o lucro antes de pré-imposto, né? Sem considerar os impostos pagos no exterior. A gente pega o valor do lucro, até o slide anterior, eu vou entrar nele já, tá? Para não pular uma etapa. Como que a gente chega no valor do imposto antes? Da gente chegar nessa parte de como chegar no valor do lucro, tá? O valor do imposto nada mais é do que o imposto pago no exterior, na moeda local, vezes o câmbio de venda do Bacen do dia 31/12 de 24. No caso 24 é esse valor, né? 6,1923. Então você teve aqui US$ 150 mil de imposto pago no exterior. E aí, para você expor esse lucro aqui, o que a gente tem feito? Por prática, ser um negócio mais conservador para os nossos clientes, a gente retorna o valor desse imposto do lucro da empresa. Tá? Então a empresa teve US$ 69.441 de lucro. Tá? Então a DRE, demonstração de resultados, isso aqui está em dólar, tá? Esses valores aqui. Deu lá 69.441,08. O imposto, que está aqui, esse 24.223, ele já saiu desse 69, tá? Então ele já está líquido. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar o imposto por esse lucro.
Então, 69 foi o lucro pós-imposto, eu volto o imposto, 24.223, vai dar 93.664,72. Multiplica por 6,1923, que é o câmbio de venda do Bacen do dia 31/12/24, traz aqui o valor do lucro, que ele vai ser diferente do valor da sua DRE, da demonstração de resultados. Por quê? Porque você vai ter que voltar, é recomendável, a gente tem feito isso, voltar o imposto que sai do lucro para fins de compensá-lo integralmente. Tá? Então, é mais ou menos esse cálculo que a gente tem feito. Não tem nenhuma. Na lei não está dizendo isso, tá? É mais por conservadorismo. Por que que a gente faz isso? Porque a gente aumenta o lucro e gera ali mais imposto, né? Se você aumenta o lucro, vai ter mais imposto. A gente pega totalmente o imposto pago no exterior e compensa do Brasil. No final do dia, a gente vai ter aqui, então a gente tinha duas controladas, né? Uma indireta, uma direta e uma indireta, que tiveram dois ganhos ou prejuízos separados, que tem dois impostos segregados. Então, na empresa direta, a gente tinha um lucro maior, 580, teve o imposto devido e teve já o imposto pago. Então, por ela, a gente não tem lucro nenhum, não tem imposto nenhum. Agora, pela outra controlada, indireta, a gente não teve imposto pago nenhum no exterior. Então, por conta disso, integralmente esse valor é disposto aos 15%. Então vai dar US$ 30.000, R$ 30.000, me perdoe, de imposto a pagar. Essa telinha aqui, pessoal, é a telinha da ficha nova, ela só é demonstrada quando você imprime a declaração. Na declaração você não tem essa ficha. A gente tinha uma grande expectativa da gente ter que preencher isso tudo. Felizmente o sistema ele faz esse cálculo todo, mas se você quiser ver a ficha, tem que imprimir lá em PDF a declaração completa, você vai ver o racional de cálculo para os seus ativos internacionais. E o imposto importante, o imposto ele é calculado pelo próprio programa. Então, por exemplo, esses 30 mil aqui, se o cliente tiver mais R$ 15.000 para pagar de impostos, outros impostos, o programa vai emitir uma guia, um DARF, de R$ 45.000, você paga esse DARF aí em até 8 vezes. Tá? Lembrando que quando se parcela impostos, tem juros Selic. Hoje não está tão benéfico, né? Mas tem gente aí que vai parcelar e pode parcelar em até 8 vezes, tá? Bom, antes da gente ir para as dúvidas, só reforçar aqui que a gente tem dois grandes canais de comunicação. Um é o nosso LinkedIn, a gente vai ficar muito feliz de tê-los aqui como pessoas que nos acompanham ali no LinkedIn, ou também pela nossa comunidade no WhatsApp. Importante, essa comunidade, as pessoas têm completa privacidade. Então, todo mundo que está lá, se a Bruna, Samantha e Gustavo estão lá, um não sabe que o outro está lá, porque você não consegue ver quem são os participantes. E a gente sempre traz as comunicações, tanto pelo nosso alerta, né, pela comunidade do WhatsApp, tanto como também pelo LinkedIn e eventualmente pela nossa base de e-mails. Vai ser um grande prazer tê-los aí como participantes. Basta mirar a câmera do seu telefone já vai cair lá diretamente para aderir, né, para acessar a comunidade. Bom, temos de dúvidas. Nossa, tem 19 dúvidas aqui não respondidas. Só dar uma olhada aqui como. Tem alguma do lado de vocês que vocês acham que faz sentido responder? Não sei se vocês conseguiram ver. Eu fui respondendo algumas, mas tem Ótimo. bastante relacionada a essa parte de indiretas, compensação. Tem algumas bem específicas que você trouxe aqui, considerando aqueles Sim, resultados abrangentes e tudo mais. Tem uma pergunta aqui que eu tinha visto, eu não me lembro quem respondeu, que foi na hora que eu estava falando com relação à impossibilidade de colocar, né, o sinal negativo ali dos prejuízos. Uhum. Ele queria que a gente repetisse a solução prática. E aí o que a gente colocou, que você mencionou, é criar ali no campo como precisa criar para créditos a receber no futuro, Sim. colocar como prejuízos para o futuro, né? Exato, exato. Tá, assim, não tem. Tem gente que está colocando na mesma linha da empresa, né? Então tem lá offshore, ou empresa LLC, ou qualquer empresa fora do Brasil, e está colocando lá investimento de US$ 1 milhão ao câmbio médio de tantos reais, com prejuízo acumulado no ano. Isso também funciona. A gente prefere colocar uma linha nova, porque você vai ter que, quando tem lucro, você tem que declarar uma linha nova de crédito e dividendos a receber. Então, é mais uma prática nossa do que estar exposto isso na legislação. Isso foi até uma falha, inclusive, o Perguntas e Respostas, que está sendo utilizado no programa, ele é o do ano passado. Eles pegaram ali, do ano passado, literalmente, tá? Todo Perguntas e Respostas do ano passado, perguntão, que é chamado lá pela Receita Federal, é o mesmo para esse ano. Então, a gente não teve nenhum pronunciamento até hoje sobre ativo, sobre como seguir com novas dúvidas, tá? Mas é isso mesmo, a gente faz isso aqui, botar uma linha nova
de crédito, sugerir ao cliente, né, colocar uma linha nova de não de crédito e dividendos a receber, mas de prejuízos a compensar de crédito e dividendos a receber futuros. Tá? Tem uma dúvida aqui do Nelson. Ele fala: empresa tipo joint tenancy também se aplica a compensação de perdas e investimentos? Carrega para exercícios posteriores? O joint tenancy é um formato de sucessão. Ele não te tira qualquer obrigação ou qualquer possibilidade, qualquer benefício de outros tipos de estrutura, tá? Então, tudo que a gente falou aqui se aplica para qualquer empresa que tenha joint tenancy, que tenha testamento, que tenha trust, share trust, classe de ações, golden share, enfim, tudo isso se aplica para empresas controladas, foi o que o Gustavo e a Bruna trouxeram no início, sendo controlada no exterior, se aplica tudo isso que a gente falou aqui, independente de qual o regime de sucessão que foi adotada ali por essa empresa, tá? Uma outra dúvida do Francisco: dividendos recebidos de aplicações financeiras devem ser somadas ao lucro barra prejuízo desse ativo no ano? Sim. Então, você tem lá ativo, como a gente deu o exemplo da Apple aqui, né? Então, tem a Apple, eventualmente você vai ter dividendo, vai ter juros não, desculpa, vai ter dividendo ou perda nos ganhos, enfim, de transações, né? Você só vai pagar imposto pelo líquido disso. E lá só tem um campo, né? A Apple vai ter um resultado, um combinado de receitas, de rendas, de despesas, de prejuízos. Vai colocar o combinado por ativo lá na declaração de imposto de renda. Tá? Então, junta tudo. É muito importante ter o controle, é muito importante mesmo. Tem gente que vai pelo extrato do banco. Mas lembra, o extrato do banco usa a metodologia deles. A maioria dos bancos usa, por exemplo, first in, first out. Ou seja, o que eu comprei primeiro, eu vendo primeiro. No Brasil, isso é vedado. Você tem que usar sempre o custo médio. Na verdade, o primeiro a entrar, primeiro a sair não é vedado, mas é sempre o custo médio recomendado. O que é verdade é o último que entra, o primeiro que sai. Porque você vai ter um lucro menor para fins de tributação. Então, assim, sempre faça o seu controle com o teu custo médio em reais. Os cálculos são sempre em reais. Os bancos não vão fazer esse cálculo para você porque eles vão estar na moeda local. Tá? Acho que é isso. Eu tenho várias outras dúvidas aqui, pessoal. Eu peço até, sinto muito por não conseguir responder todas. A gente já passou aqui 17 minutos. Aproveitar o ensejo para agradecer a cada um de vocês. Feliz aqui também agradecer a Bruna, a Samanta e o Gustavo por ter a oportunidade de dividir esse assunto aqui, tá intenso para todo mundo, né? E tendo qualquer dúvida, pessoal, a gente fica super à vontade aqui, super disponível para a gente seguir aqui com próximos passos. Obrigado, Wagner. Também agradeço aqui da nossa parte a participação, a todos que ouviram, que interagiram. Os contatos estão aí na apresentação, é gravada, então será um prazer respondê-los, e ainda que em outro momento aqui, pelo avançar da hora. Obrigado a todos aí. Um abraço, gente. Bom final de dia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.